Olá, doutor Rodney, tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem? Como que você está? Você está bem? Prazer. Tudo jóia. Prazer falar com o professor de novo. Prazer, viu? Prazer é todo meu e boa semana para nós, viu? Que seja uma semana de muita luz, né? Sim. Tá passando rápido, né, doutor Rodney? Tá passando muito rápido. Converter isso. Olha, tá voando, tá voando. Bom, eu espero que esse nosso encontro faça com que a semana melhore para nós dois, mas principalmente para mim. Eu tenho um assunto delicado para falar com o professor hoje. Conta comigo, tá? Estou à disposição. Você sabe que mais que um professor, você tem um amigo aqui. Quero o seu bem, viu? Acho que dizem que todo profissional comete algum deslize algum dia, né? A gente é ser humano, né? Somos seres humanos, né? A gente se cobra muito, faz o melhor, mas erros acontecem, né? E a gente não pode, se de fato ocorreu, não podemos desistir, né? Eu repensei, inclusive, como o professor sabe, eu estou começando agora, e aí eu repensei se eu deveria estar no local certo, na hora certa, na forma certa. Ainda estou trabalhando nisso, né? Mas... E doutor, com muito carinho, doutor Rogério, tem casos que a gente assume, mas o caso já é ruim, tem a má vontade do Poder Judiciário. Eu atendi agora um cliente, o Oswaldo. Poxa, é um processo que tem a ver com uma nascente de um rio. E o Judiciário, primeiro grau, não deu. E aí, o que aconteceu? Caiu nossa ficha que talvez algum contato político. Às vezes uma compra de sentença. Então tem coisas que a gente se revolta, mas o Judiciário é podre, né? E tem gente boa? Claro que tem, mas tem muita gente ruim. E eu te falo isso porque às vezes você fez o melhor. Muitas vezes você fez. Eu conheço o doutor, né? Sempre vai fazer o melhor, né? Vai procurar fazer o melhor. Mas às vezes a situação é outra, né? Esse foi um erro terrível. A gente vai falar daquele caso, eu já comentei, aí se o professor lembrar, tudo bem, senão eu vou fazer uma recapitulação. Aquela locação em que a locadora está desde 2016 sem reajustar. Aí em 2022 ela me procurou. Eu estou atendendo gratuitamente, que é o pior para amigo, né? A esposa de um amigo. E isso faz com que a carga fique mais pesada. E doutor, eu vou ser sincero, com muito carinho, porque eu quero o seu bem. Eu não tenho boas lembranças de atender amigos, amigas. Eu tenho a sensação, com muito carinho, com muita propriedade, muito sofrimento, que atender amigo ou amiga parece que destrói a amizade. O amigo não paga os honorários do advogado e ainda não ganhou, fez com má vontade e ainda perde a amizade. É esquisita essa relação advogado para amigo. É muito ruim, é difícil. Eu nem cobrei, professor. Não foi realmente por amizade mesmo. Então ele sabe da minha condição. Eu já falei com ele com relação ao fato de ainda não ter uma sólida experiência, né? Mas o problema foi que assim, ela não consegue, ela não reajustou por responsabilidade dela, de 16 até 22. E nisso teve a Covid dentro. E em 22 ela me procurou e está muito nervosa com o proprietário. E ela queria fazer um novo contrato, queria tirar, ela estava bem nervosa. E aí o máximo que a gente chegou foi em negociações para fazer um novo contrato, até porque já estava vencido há muito tempo. O nosso amigo ele tem um comércio, uma rede, e ele é bem profissional nisso, e ele já deve ter um amparo judicial adequado. Ele protelou, enrolou, criou muitos entraves. Ele pegou e reformou o imóvel todo, fez inúmeras alterações, inclusive do ponto de vista estrutural, sem nunca ter pego a autorização da locadora. Bom, enfim, ao longo disso tudo foi proposto esse contrato e não foi aceito, ele fugia, não tinha como, aí a gente entrou com uma ação em 23 de revisional. Fez a revisional. E nessa revisional, ela tramitou e teve um problema que eu pedi para que fosse feita a revisão do contrato ou que fosse, né, pelo menos corrigido o valor de locação, uma vez que o proprietário não estava
o locador não estava, o locatário não estava respondendo, não estava facilitando, não estava colaborando. E aí o juiz pegou e disse o seguinte, pediu para fazer produção de provas, mas para correção via o que tinha no instrumento, não precisaria disso. Então eu não me manifestei, ela tinha juntado uma avaliação de uma imobiliária, mas a gente não pediu uma avaliação jurídica, uma perícia. Uma perícia, uma avaliação, né? Isso. E do outro lado, o locatário não pediu também. Aí o juiz encerrou o processo porque não tinha como ir adiante, porque não tinha produzido provas. Mas só que tinha o suficiente para fazer o reajuste. E ele não fez, não se manifestou quanto a isso. Em apelação, eu pedi para rever tudo, né? Eu conversei com o professor se existia alguma chance ainda. O professor disse que não era o melhor dos caminhos, eu já sabia disso, mas que não estava errado. Eu tinha usado um instrumento apropriado, mesmo que não tão apropriado. E aí que mora o perigo. Na apelação, eu calculei errado o valor eu pedi a justiça gratuita, foi negado, e eu calculei errado os valores. O valor do preparo do recolhimento seria 4.881 e eu recolhi 4.870 por algum erro de data que eu fiz, alguma coisa assim, do valor corrigido. E aí deu uma diferença de R$11. E ele pegou e saiu ao código. Simplesmente ele julgou o mérito, disse que não tinha, ainda na própria sentença, na própria acordo ele disse que não era para negar o parágrafo 2, que permite que ele me avise para eu recolher. Foi um acordo bem complicado de digerir. E encerrou por ali e não julgou o mérito e ainda agravou para 15% o valor da correção, da sucumbência. Ela bateu o pé, eu fiz muita questão lá atrás de entender esse negócio. E ela queria subir a locação de 9 para 15. E a única defesa dele durante a contestação, e eu bati nela todinha, foi que assim, o índice negativo do IGP, etc. E ele ignorou de 16 até 19, que já estava prejudicado lá atrás. Então a situação que a gente tem aqui, e aí eu pediria primeiro uma ajuda, professor, nesse sentido, se vale a pena, mais do que se é viável, se vale a pena mesmo eu ir adiante com isso. E posterior a isso, eu já disse para ela que existia essa chance de perdermos. Eu não sei ainda como que eu vou explicar para ela que a apelação não funcionou com um erro de cálculo de valor, que é um erro meu, de advogado. E após isso, qual é a situação que ela tem? Ela continua com o imóvel, ele continua lá, ele não corrigiu absolutamente nada. Eu notifiquei ele extrajudicialmente no aniversário, em agosto, no aniversário do contrato, de que seria o contrato, de que eu estaria reajustado. Ele não aceitou, eu mandei via computador do correio, ele não aceitou, não assinou o recebimento. E aí ela está com esse problema. Então eu preciso do professor me ajudar a entender como eu lido com essa questão da apelação, se eu faço algo, se eu não faço, quais as chances verdadeiras mesmo, se eu tenho que desistir ou não. E depois aí viria uma proposta que pode parecer indecente, mas é verdadeira de coração. Eu quero indicar ela para uma pessoa que tenha competência de lidar com ela, porque eu já falei com o marido dela, falei, olha, eu cheguei no meu limite, né? Eu vou conversar com o professor Júlio e vou tentar entender o que pode ser feito, mas eu acho que ela precisa de uma representação de primeira liga. Não dá para pegar o terceiro quarto do concorrente, não, tem que ser alguém forte. E aí não sei se ela tem condições de arcar ou não, mas pelo menos eu vou ter passado uma indicação, passar o bastão, olha, essa pessoa vai conseguir conduzir. E aí eu não sei se o professor advoga também, aceita esse tipo
encrenca, né? Embora simples, é encrenca. O cara está há muito tempo lá e ela quer tirar ele. Agora ela decidiu, ela quer tirar ele de lá. E tem motivos para isso, porque o contrato foi quebrado. Ele, ao longo de mais de uma década que está lá, ele já fez alterações extremamente significativas no imóvel. Inclusive está fazendo, e ele via processo acontecendo e ele continua reformando, ampliando, e sem dar satisfação nenhuma. Ele continua agindo como se não existisse amanhã para ele. Muito seguro da situação. Doutor Roger, eu lhe ajudo sempre, da forma que fosse. Eu advogo no Brasil todo. Posso te ajudar com mentorias, posso te ajudar corrigindo, posso te ajudar fazendo a peça. O que o doutor precisar de mim, eu estou à disposição, viu? Conto com muito carinho mesmo. Agora, doutor, me fala uma coisa. Quando nós pagamos, né, o recolhimento, ele é feito de forma equivocada, isso se aconteceu, o juiz tem que dar o prazo de 5 dias para emendar, para corrigir. E aí? Foi nesse período ou não? Ele já colocou no próprio acordo, ele menciona no próprio acordo que o parágrafo 2 do artigo qualquer um, eu não lembro de cabeça agora, parágrafo 2 do 1007, que sob pena de prestigiar o abuso do direito de defesa, entendimento pacífico do STJ, blá blá blá, assim, não é abuso. É direito, né? Não tem sentido. Era 4 mil, foi R$11 e R$5.000, foi literalmente. Mas por que ele fez isso? Eu já fiz outras apelações, umas 2 ou 3, e contrarrazões. Eu nunca tinha visto. Ele tem nos autos um cálculo. Tem uma publicação lá, uma folha solta, isolada, sem absolutamente escrito, sem cálculos. E tem um cálculo lá dizendo quanto que eu tenho que recolher. Aí, por erro meu, eu não fiz uma leitura adequada, isso passou no meu radar, eu não vi essa planilha de cálculos. E aí o meu valor deu R$11 de diferença, com quase R$5.000. E ele está dizendo que isso é um abuso da defesa, o fato de eu ter recolhido um valor arbitrário. Do jeito que ele põe, parece que era 10 mil de taxa e eu recolhi 1.500, sei lá, alguma coisa assim. É um erro matemático, pontual. Eu sei que dá para recorrer, mas eu estou inseguro pela falta de experiência se é justificado, se é uma luta gloriosa ou não. E tem aquelas lutas inglórias, né? Que eu sei. O doutor entra nesse ponto porque é uma pessoa madura, né? Porque quando saímos da faculdade, eu falo para os alunos da graduação, sai com aquela ideia, né? Justiça, que eu vou mudar o mundo, e não é, né? A gente sabe que o Brasil é um sistema com muita má vontade, um sistema corrupto, de pouco caso e interesse político. Então, nesse caso, o doutor, claro que o recurso é uma luta de glória, porque é um absurdo, existe um novo princípio do CPC, que é o princípio da cooperação. Então não pode o juiz, olha, vou aplicar um outro princípio, não, ele tem que dar prazo, houve um recolhimento equivocado, requer um complemento, 5 dias, é o comum. Princípio da cooperação, economia e celeridade processual, entre outros também que podem ser alegados, né? Agora não pode fazer isso, mas eles fazem. Eu tive um problema parecido no escritório, recentemente o empresário, o filho se formou em Direito. O doutor sabe muito bem que advogar para alguém que se forma em Direito ou se formou em Direito é difícil, porque a pessoa acha que é um desembargador, né? Então é uma situação que foi bem complicada, deu certo, depois a gente conseguiu reverter em recurso, porque nós provamos que foi feito o recolhimento no prazo certo, né? Só foi um erro do cartório de contar o prazo errado, o erro do primeiro grau, cartório de primeiro grau. Então acontece, doutor, acho que vale a pena sim recorrer, primeiro, para proteger o nome do doutor, porque se o doutor deixa transitar julgado, qual que é a sensação? Não, nem recorreu, perdeu, recolheu errado, não quis nem recorrer, não. Tem que recorrer, nesse caso é importante defender isso, doutor, para proteger o teu nome. Porque se foi recolhido errado ou não, tem que dar prazo de 5 dias. Não pode o judiciário, seja a instância que for, se livrar do processo. É isso, muitas vezes o próprio sistema não nos ajudou, não contribuiu, faz parte. E a regra do jogo se eu recolhi errado, ele tem que te dar prazo de 5 dias. Tem que dar prazo de 5 dias, alguns dão até 15, né?
fugindo até a regra do código. O que aconteceu, professor? Acho que não sei se eu tinha conversado com o professor, mas talvez sim. Antes de eu recorrer, eu peguei e recolhi o dinheiro e também entrei com um agravo pelo indeferimento. Eu fiz as duas coisas, não deixei esperar. O agravo também foi julgado improcedente, alegando de que a justiça gratuita não pode ser requerida fora do primeiro grau. Eu só posso entrar com agravo no primeiro grau, mas eu posso. Claro que pode. Pode pedir justiça gratuita a qualquer momento, né? Impugnar também, né? Eu estou achando muito estranho. E ainda aconteceu o seguinte: o agravo ficou um tempão para ser apreciado. Aí ele não foi, a juíza se julgou, a desembargadora se julgou incompetente. Por quê? Porque era ela que estava com a apelação. E aí, no mesmo dia, o outro cara pegou e bateu o martelo e me mandou embora. Assim, está tudo muito estranho nesse processo desde lá de trás. Fora meu traquejo, eu nunca tinha feito nada de imobiliário. Eu sou aquela pessoa que o professor vive falando que não deve, sem se preparar. Eu me ponho lá, me vi meio que obrigado. Esse amigo, ele era um empresário bacana, ele sofreu um atentado, professor, e ele perdeu todo o negócio. Ele está sem condição nenhuma, está tentando se levantar. O atentado foi atentado físico, ele tinha uma loja de câmbio, ficou 1 ano no hospital e tal. E aí faliu tudo, ferrou tudo para todo lado. Eu estou ajudando ele em várias frentes. E essa é uma delas. A mulher dele acabou me pedindo essa ajuda. E aí eu me vi obrigado. Eu falei para ele, olha, eu vou te ajudar. Foi aí que teve o start de eu começar a advogar. Estou com 12 processos. Que vai desde homicídio tentado, passando por imobiliário e várias coisas. Então, infelizmente, eu estou naquela situação que o professor vive alertando, e assim, cada vez que eu vejo falando isso na internet, eu acompanho muito os vídeos do professor e eu falo, puxa, é uma verdade. Mas por trás disso, eu sei